Bom, boa tarde, gente. Retomamos, então, os nossos encontros do Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia hoje. Alegria de ter conosco aqui o Luan Corrêa da Silva, que é professor do Departamento de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC. Quem estuda Schopenhauer conhece o Luan certamente, já conheço o Luan há um bom tempo, conheci-o num evento, esses eventos de filosofia que a gente vai, depois a gente continua sempre mantendo contato, sempre uma grande alegria encontrar o Luan que, além de ter pesquisa específica em filosofia sobre a filosofia de Schopenhauer, fez uma tese na UFSC, com orientação da professora Cláudia Druck, foi isso, né, Luan? A Cláudia Druck. A tese do Luan, intitulada Metafísica Prática em Schopenhauer, e, além, então, dessa pesquisa específica sobre Schopenhauer, o Luan também desempenha a função, o trabalho hercúleo, às vezes ingrato, mas sempre necessário, de edição da Voluntas, agora Voluntas Revista Internacional de Filosofia, que é periódico dedicado à filosofia do Schopenhauer. Como a gente comentava antes do início da gravação, certamente a Voluntas é uma revista indispensável para quem pesquisa Schopenhauer no Brasil, constitui um grande acervo de pesquisa sobre Schopenhauer, a partir da qual a gente também acaba conhecendo as pessoas que estudam Schopenhauer, não só no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, desde a graduação, passando pelo mestrado, pelo doutorado, pós-doutorandos, doutorandas, enfim, outros pesquisadores também já instituídos, constituídos, enfim. Então, agradeço muito ao Luan por ter aceito participar dos nossos encontros. O título da apresentação do Luan é Metáfora, Retórica e Arte em Schopenhauer. E, como nós habitualmente fazemos, Luan, você tem o tempo de apresentação, de acordo com o que te parecer mais adequado, e depois a gente tem um tempo também para discussões, perguntas, comentários, enfim, o habitual, né? Então, contigo a palavra. Obrigado, Weber. Obrigado a você e obrigado também ao Núcleo de Pesquisa em Fenomenologia da UEL. Eu, enfim, tenho muito carinho pela UEL, pelo Núcleo de Pesquisa. Eu conheço o Weber, acho que desde 2012, a gente se encontrou na UEL, inclusive, num evento itinerante que se chamava Para Saber Mais Schopenhauer, acho que era esse, né, o evento. E eu ainda estudante, em 2012, tinha acabado de ingressar no mestrado, então começava a minha trajetória de pesquisa ali junto com vocês. Então, é muito gratificante participar desse grupo, não é a primeira vez que eu participo, inclusive, e queria dizer também que um nome que vai aparecer aqui na minha apresentação também é o nome do Jorge Prado, um amigo e colega da pesquisa Schopenhauer, com quem eu tenho um diálogo muito próximo, uma interlocução cada vez mais próxima, inclusive troquei algumas mensagens com ele nesse último ano, porque venho desenvolvendo um interesse por um aspecto da minha pesquisa que tem muita proximidade com a tese do Jorge Prado, por isso faço aqui uma homenagem ao Jorge e já adianto que vou dialogar diretamente com o texto dele. Esse tema de pesquisa, retórica, metáfora, retórica e arte, é um tema de pesquisa muito atual, assim, eu ainda estou esboçando as primeiras tentativas de formular isso, especialmente no campo da estética e das artes na filosofia do Schopenhauer, mas ainda estou numa etapa de construir esse caminho teórico, e por isso algumas das coisas que eu vou dizer aqui, eu tenho já
dito, pelo menos nesse último ano, e ainda não consegui avançar o suficiente para dizer que eu tenho uma pesquisa já consistente nesse tema, tá? No entanto, eu queria trazer alguns elementos para a gente conversar, queria ouvir vocês, queria saber de vocês como que isso é recebido e contribuições que vocês também eventualmente tenham para me trazer. Eu também queria dizer que essa pesquisa, embora seja uma pesquisa sobre a filosofia de Schopenhauer, que não é em nenhum contexto interpretativo um filósofo clássico da fenomenologia, é um filósofo ligado a uma tradição anterior à fenomenologia, né? De certa forma, assume uma postura metafísica que vem a ser muito fortemente criticada pela fenomenologia. No entanto, há algumas perspectivas de interpretação da pesquisa Schopenhauer no Brasil e no mundo, particularmente na Alemanha, trazem um aspecto dessa metafísica que a gente, pelos manuais, define como um monismo imanente, tendem a relativizar essa visão, essa imagem dogmática, portanto, da metafísica do Schopenhauer, enfatizando aspectos notadamente hermenêuticos. Há uma vertente da pesquisa hoje da filosofia do Schopenhauer que a gente pode chamar de interpretação hermenêutica da filosofia do Schopenhauer. Isso, eu penso, justifica um pouco a minha presença aqui nesse grupo, e vocês verão que há muito mais contatos com a fenomenologia e com a hermenêutica do que se supõe pelas leituras mais tradicionais ou ortodoxas do Schopenhauer. Para, então, mostrar... Eu trouxe uma apresentação de PowerPoint, ela talvez seja um pouco extensa, mas eu não vou passar por todos os pontos dela, tá? Mas trazer pelo menos algumas citações que eu acho que corroboram essa ideia, certo? Então, eu vou compartilhar aqui os slides. Vocês conseguem ver aí, né? Sim. Então, é o seguinte, não é um tópico clássico da filosofia do Schopenhauer, o tópico da metáfora, e tampouco o tópico da retórica, embora o tópico da arte seja, sim, um dos temas muito importantes e centrais na metafísica do Schopenhauer. Ele está concentrado, né, no terceiro livro do Mundo como Vontade e Representação, que é a principal obra desse filósofo, e assume um lugar muito importante, porque representa um primeiro momento em que há uma experiência de elevação, superação. A palavra que Schopenhauer usa é Aufhebung, por mais polêmica que ela seja, no sentido da filosofia do Schopenhauer, ela implica numa espécie de primeiro caminho para amenizar ou aliviar o sofrimento, né? Então, esse é o contexto da estética e da arte em Schopenhauer. No entanto, não apenas isso. A arte e a estética em Schopenhauer têm uma função importantíssima na compreensão da sua filosofia. O que eu vou defender aqui no fim, e parto desse pressuposto interpretativo, a arte representa um caminho de compreensão de mundo que supera o caminho da linguagem abstrata, ou seja, que supera o caminho do discurso filosófico, se a gente o entende de modo literal, de modo denotativo, como algumas tradições da filosofia tendem a ver, inclusive por conta dessa leitura, acusam Schopenhauer de ser um filósofo contraditório, paradoxal, inconsistente, portanto, com conceitos que não possuem uma definição precisa. É assim que, em geral, a gente encontra
então, essa imagem da filosofia do Schopenhauer, né? São 3 momentos que eu vou passar por aqui, né, na apresentação. Primeiro, oferecer para vocês as bases do problema da linguagem em Schopenhauer, para que, na sequência, eu possa dizer por que é interessante pensar uma teoria da metáfora nessa filosofia. E, por último, comentar um pouco das artes, né, do contexto artístico e, particularmente, da música. Eu queria dizer que as 2 primeiras etapas, elas já são relativamente bem fundamentadas na interpretação, tá? Não é uma novidade que eu vou trazer para vocês, mas esse caminho e o último momento talvez é que seja o mais polêmico e mais interessante. É conhecida a afirmação de Nietzsche, vocês conhecem bem, né? Nesse texto, nesse fragmento do Zu Schopenhauer, 68, em que Nietzsche afirma que a palavra vontade, que é o nome que Schopenhauer dá à coisa em si kantiana, é uma palavra de difícil cunhagem e delimitadora. Schopenhauer exige que algo que nunca pode ser objeto, né, a coisa em si, nos termos da filosofia kantiana, que é de onde parte Schopenhauer, deva ser pensado objetivamente. Ele substitui, então, aquele X desconhecido do Kant, o veste com roupas coloridas, tomadas de um mundo estranho a ele. E essas roupas são tiradas do mundo fenomênico. É assim que Nietzsche aqui provoca a filosofia do Schopenhauer. Né? Vontade, vocês sabem, é uma palavra que diz respeito à nossa experiência, ainda que não no sentido corriqueiro, né, cotidiano, do arbítrio, mas mesmo num sentido mais profundo, psicológico, que inclui as noções de desejo, de impulso, a vontade sempre carrega como uma veste, né, os traços e os vestígios da representação, do mundo fenomênico, da aparência. E esse é o sentido da crítica que faz o Nietzsche aqui, ainda um jovenzíssimo Nietzsche, né, ainda leitor, inclusive, de Schopenhauer. No contexto da escrita do Nascimento da Tragédia, inclusive, né? Veja, também aí um fragmento de 71, né, em que ele diz que a vontade, portanto, ela nada mais é do que a forma mais universal da aparência de algo para nós, que de resto é completamente indecifrável. Então, por mais que Schopenhauer tenha se esforçado por mostrar um caminho que nos levasse à coisa em si, que nos permitisse um contato, uma aproximação mais imediata com essa dimensão, ainda assim, o fato de usar esse nome, o fato de se remeter a esse modo de experiência, não nos permitiria avançar desse mundo da aparência. Então, a tentativa de superar ou de ultrapassar, né, de transpassar a aparência, ela teria sido frustrada. Eu ensino o comentário que o Giacoia faz em relação a isso, sei que não é um ponto pacífico, né, na leitura de como isso aparece no Nascimento da Tragédia, né, o conceito de uno primordial, em contraposição ao conceito de vontade. Ali no Nascimento da Tragédia tem um pouco essa ambiguidade, né, de que haveria, então, alguma instância anterior à própria vontade universal e essa sem nome, né? Mas, de todo modo, fica ainda o problema. Então, para a gente entender a função do conceito de vontade na metafísica schopenhaueriana, o seu sentido e a sua profundidade, a gente precisa antes falar sobre o que é um conceito, como Schopenhauer entende um conceito e os seus limites. Ou seja, em que sentido que a gente pode afirmar que a vontade é a coisa em si. Em que sentido a gente pode fazer essa afirmação tão categórica. Eu penso que a solução passa, e aqui a gente, assim, de uma maneira muito interessante, né, encontra uma explicação muito tempo depois da publicação do Mundo,
lá no parágrafo 33 do Heidegger, quando Heidegger distingue o sentido apofântico desse como, né, do Alles, que ele chama de Alles de estrutura, em relação ao como hermenêutico. Ou seja, se contrapõe ao uso que faz o Aristóteles desse sentido, né, mais denotativo da linguagem. Veja, quando a gente apreende essa diferença que é sugerida lá pelo Heidegger e aplica isso não apenas à forma como Schopenhauer afirma certas proposições da metafísica, mas ao próprio título da obra de Schopenhauer, O Mundo como Vontade e Representação, eu penso que a gente começa a entender já desde o início, então, o uso muito particular que faz Schopenhauer da linguagem para alcançar a compreensão pretendida. Tá? Essa relação do Schopenhauer com uma estrutura hermenêutica da linguagem, ela é explicitada, como eu mencionei no início, por essa nova interpretação da filosofia de Schopenhauer, que a gente chama de interpretação hermenêutica, cujo paradigma ou sistematicidade, eu diria, né? O primeiro quem sistematiza isso de maneira mais explícita, embora haja sim uma longa tradição de menções e referências a esse respeito, é o Daniel Schub na tese de doutorado dele, que se intitula Philosophie des Zwischen, que a gente pode traduzir como a filosofia do entre. Então, esse entre, exatamente, hermenêutico, né, que escapa a uma noção literal da linguagem, ou nos termos do Schopenhauer, né, abstrata. Então, como que Schopenhauer entende um conceito? No parágrafo 9 do Mundo como Vontade de Representação, tomo 1, é por isso que eu escrevi M1, é só para indicar o tomo 1, às vezes aparece WWR1, isso é só porque eu não padronizei, tá? Depois eu vou corrigir, mas se trata do volume 1 do Mundo. Ele afirma que conceitos são representações de representações. Isso significa que conceitos não são apenas repetições de experiências, repetições no mundo, né? E na forma de intuições, mas que são abstrações das intuições. Ou seja, estão a dois pontos da realidade, como diria o Platão lá na República, em relação às artes, a mimesis, né? Nesse caso, o conceito é como uma espécie de recipiente vazio, né, ao qual podem ser inseridas as intuições, mas nele mesmo não tem conteúdo. O conteúdo, a matéria, o Stoff dos conceitos, são a própria experiência, que nos é dada de maneira singular, né, e inserida na dimensão e na dinâmica do tempo. Portanto, já no início dessa obra, Schopenhauer nos diz que conceitos, em termos de realidade, são mais distantes do que as próprias experiências. Isso, para mim, indica um tipo de filosofia que exatamente precisa ser compreendido, né? Como que um filósofo que escreve usando linguagem abstrata, usando conceitos e usando argumentos, afirma que a própria matéria da qual ele parte e usa o instrumento para falar sobre o mundo, já de início tem uma espécie de fracasso, né, característico. E mais, né? A filosofia, agora eu pulo para o parágrafo 15 do mesmo texto, é definida como uma repetição completa, por assim dizer, um espelhamento do mundo em conceitos abstratos, possível exclusivamente pela união do essencialmente idêntico em um conceito e a separação do diferente no outro. Eu chamo a atenção aqui a inspiração platônica, né, de dizer que há, ao mesmo tempo, um exercício de identificação, né, de reunião no conceito, ao mesmo tempo de separação, de distinção. Isso aparece como método da filosofia platônica nos diálogos do político e do sofista, por exemplo, né, como um método para o exercício da filosofia.
Chama a atenção também aqui a metáfora do espelho, que aparece na própria definição de filosofia. Aqui uma representação bem simples do problema da linguagem em Schopenhauer a partir dessa definição de conceito. O fato dessa filosofia é que o conceito possui uma esfera delimitada, um certo escopo de atuação, que não dá conta das principais experiências, ou melhor, de boa parte, né, da maioria da experiência humana, e não só humana, do mundo. De modo que um outro conceito é mobilizado aqui para compreender essa outra parte da experiência que não é aprendida na linguagem. A ideia é que a linguagem, porque ela reúne diferentes experiências singulares, se por um lado ela tem uma vantagem na ciência e na filosofia, por outro lado, ela tem uma grande desvantagem porque se afasta da experiência. E a experiência, ela é mais bem compreendida na chave daquilo que Schopenhauer chama de sentimento. É claro que Schopenhauer está inserido num contexto, né, romântico, isso é muito importante para a sua filosofia, e no entanto, essa palavra ganha aqui uma dimensão que extrapola aquilo que a gente, em geral, entende por esse conceito. Gefühl é a palavra que ele usa, né? E tem uma característica que diferencia esse conceito dos outros. O fato de que, diferentemente dos conceitos, sentimento é um conceito entendido em termos negativos. Ou seja, não há uma esfera delimitada a qual as experiências possam ser incluídas, mas é como que tudo aquilo que não pode ser incluído no conceito a gente chama de sentimento. Ou seja, tudo aquilo que não pode ser tornado uma esfera abstrata e visível, né, a gente tende a reconhecer como algo disperso, fora da esfera do conceito, portanto, do sentimento. Então, se a gente representa as diversas esferas de conceito para tentar definir o conceito visualmente, a gente poderia ter uma esfera fechada, né, na qual se incluiriam os conceitos, e fora dela, todo o resto, que a gente poderia chamar de sentimento. Um conceito negativo. Mas negativo em relação ao quê, né? Negativo em relação ao conceito, e não em relação ao mundo, e não em relação à compreensão, mas pelo contrário, né? Como que na direção contrária, inclusive, do conceito. Isso aqui que eu chamo de paradoxo é um pouco como Schopenhauer passa a definir a verdade filosófica a partir do parágrafo 18 do Mundo, também primeiro volume. A verdade não é, diz ele, como nos outros casos, uma referência de uma representação abstrata a uma outra representação, ou a forma necessária do representar intuitivo e abstrato, mas é a referência de um juízo à relação que uma representação intuitiva, portanto, corpórea, né, de experiência, tem com algo que absolutamente não é representação, mas toto genere diferente dela, a saber, a vontade. A verdade filosófica se distingue dos outros modos de verdade que são apresentados na quadrúplice raiz do princípio de razão. Resumidamente, né, são as verdades da linguagem abstrata. É diferente disso, porque, nesse caso, se remete a um âmbito que não pode ser tornado abstrato, mas é um âmbito intuitivo e mais ligado ao corpo, e aqui vocês podem tranquilamente entender, tá, em termos já mais contemporâneos, ligado ao âmbito da vivência. Em alguns momentos, Schopenhauer sugere isso, a gente não tem isso claro na filosofia dele, né? No entanto, vocês sabem que o Wilhelm Dilthey inclui Schopenhauer entre os filósofos da vida, e essa é uma das razões importantes, a experiência do corpo e da vivência como filosoficamente fundamental para a compreensão do mundo. E diante disso, quer dizer, diante do paradoxo da filosofia, que implica no seguinte, né, que a filosofia é um discurso abstrato, conceitual, sobre o mundo, no entanto,
faz uso de uma matéria que mais se distancia da possibilidade de compreensão do mundo. Então, a gente tem o âmbito da explicação por um lado e o âmbito da compreensão no lado oposto, contrário, né? Como que fica, então, a filosofia? E como que fica a filosofia de Schopenhauer nisso? Que credibilidade Schopenhauer pode se exigir do seu pensamento, né? Eu penso que a gente pode investigar isso na teoria da metáfora, e primeiro a gente tem que se perguntar se há, né, isso, uma teoria da metáfora em Schopenhauer, se não é um tema explícito da sua filosofia. No parágrafo 22 do Mundo, ele fala de analogia, né? Ele diz, se vocês já tiveram contato com esse texto, ele diz o seguinte, que a coisa em si kantiana, aquela que é incognoscível, né, que é inapreensível pelo conhecimento humano, talvez possa ser encontrada numa outra via, e uma das maneiras de compreender isso é por analogia. Ele diz, vou ler a citação, né, para não complicar. Ele diz o seguinte, essa coisa em si, queremos conservar a expressão kantiana como fórmula definitiva, que enquanto tal jamais é objeto, porque todo objeto é apenas seu fenômeno e não ela mesma. Se pudesse ser pensada objetivamente, teria de emprestar nome e conceito de um objeto, de algo dado, de certa forma, objetivamente, por consequência de um de seus fenômenos. Então, Nietzsche, de certa forma, tem razão, né? Mas eu continuo. Este, contudo, em apoio à compreensão, não poderia ser outra coisa mais, senão o mais perfeito dentre seus fenômenos. Eu, por conseguinte, nomeio o gênero de acordo com a espécie mais distinta e perfeita, cujo conhecimento imediato está mais próximo de nós, conduzindo-nos ao conhecimento imediato de todas as outras. Em consequência, estaria sempre numa renovada incompreensão quem não fosse capaz de levar a bom termo aqui a exigida ampliação do conceito de vontade. Também me compreenderá mal quem pensar que é indiferente se indico a essência em si de cada fenômeno por vontade ou qualquer outra palavra. Este seria o caso se a coisa em si fosse algo cuja existência pudéssemos simplesmente deduzir, e assim conhecê-la apenas mediatamente, em abstrato. Então se poderia denominá-la como bem se quisesse. O nome seria um mero sinal de uma grandeza desconhecida. Contudo, o termo vontade, que como uma palavra mágica é uma espécie de senha, né? Zauberwort, é tipo uma senha para abrir alguma coisa, deve desvelar-nos a essência mais íntima de cada coisa na natureza. De modo algum, indica uma grandeza desconhecida, algo alcançado por silogismos, mas sim algo conhecido por inteiro imediatamente, e tão conhecido que aquilo que é vontade sabemos e compreendemos melhor do que qualquer outra coisa, seja o que for. Essa citação do primeiro tomo, ela é muito central para a gente caminhar na direção de compreender um pouco o sentido desse conceito de vontade na filosofia do Schopenhauer, né? São coisas importantes que são ditas aqui. A primeira delas é o método. Escolher a vontade como aquilo que há de mais contingente, mais contíguo na experiência, ou seja, aquilo que representa, sim, um limite entre aquilo que pode ser experienciado e aquilo que é a coisa em si, não é uma escolha fortuita, não é uma escolha ao acaso, mas é uma escolha que visa exatamente conectar a experiência interna e a externa. Então, tem um método aqui que é parte da experiência, né? Não é dedutivo, como ele menciona aqui, né? Se fosse simplesmente uma dedução, a gente poderia sim trocar o sinal, trocar a palavra, e a partir desse sinal e dessa palavra deduzir o mundo. Mas não, é um método muito mais próximo do indutivo, e tem a ver com a partir da experiência, e a partir da experiência chegar num conceito metafísico, e esse conceito vontade. Portanto, a vontade, ela é aquela experiência mais íntima que cada um de nós tem, em si, mais profunda também, e, portanto, a possibilidade de reconhecer isso no mundo. Esse reconhecimento se dá por analogia, né, e
A analogia começa com a analogia entre os diversos movimentos que nós temos da vontade no nosso corpo. Então, a fome, a sede, o impulso, tudo isso, num primeiro momento, é considerado análogo, e por isso, análogo em relação ao quê, né? Então, análogo faz aparecer o conceito de vontade como aquele que unifica essas diferentes semelhanças, né? Então, o raciocínio analógico é aquele que identifica semelhanças que, embora não estejam contíguas, muitas vezes, podem ser reunidas sobre a mesma experiência. E no primeiro momento, vocês sabem, essa analogia ela é expandida para o cosmos, né? E aí a gente tem o reconhecimento de uma semelhança também, agora, de todos esses movimentos internos do nosso corpo com os movimentos externos do mundo físico, da aparência, da natureza. Aí também, portanto, o reconhecimento de uma semelhança entre o impulso do desejo, por exemplo, humano, com o movimento mecânico de corpos inertes, de corpos mecânicos. Se uma pedra fosse lançada, diz Spinoza, ela pensaria que é lançada porque quer. E Schopenhauer acrescenta, ela teria razão, com uma fina ironia que é típica do Schopenhauer para dizer que fosse a pedra dotada de uma estrutura cognitiva semelhante à nossa, tivesse ela uma linguagem abstrata, também se manifestaria, se expressaria tal como os seres humanos, quando desejam as coisas. Bom, aqui então a analogia, né? Essa importância desse raciocínio analógico para o estabelecimento do conceito metafísico. No entanto, a partir daí, começa a ficar um pouco difícil compreender a filosofia do Schopenhauer de maneira dedutiva. E um exemplo clássico disso é o que ele afirma no parágrafo 29 do primeiro tomo do Mundo também, em que diz o seguinte: este mundo no qual vivemos e existimos é, segundo toda a sua natureza, totalmente, a expressão é durch, poderia ser traduzido como de ponta a ponta, vontade, e totalmente representação. Se a gente interpreta essa afirmação de maneira literal, ela é uma contradição em termos, né? Ou ela, no mínimo, paradoxal. Como que o mundo pode ser totalmente vontade e, ao mesmo tempo, totalmente representação? Isso não é possível, dado que vontade e representação são dois aspectos excludentes na metafísica do Schopenhauer, pelo menos se a gente considera essas duas instâncias, esses dois âmbitos, isoladamente. É importante aqui, então, retomar a retórica e a poética de Aristóteles para compreender como que a metáfora poderia ser uma maneira de interpretar afirmações como essa. O Aristóteles define a metáfora lá na retórica e na poética da seguinte maneira, né? Se a gente tem, por um lado, o silogismo lógico, né, em que as premissas, em que a conclusão deriva e é deduzida a partir de premissas bem estabelecidas, no caso de um raciocínio retórico, ele chama de entimema, há uma espécie também de silogismo no qual, no entanto, uma das premissas ela é ocultada. Vocês sabem, a função da retórica é a persuasão. Então, esse ocultamento ele é proposital. Ele faz com que a compreensão se dê de maneira mais rápida e ultrapasse eventuais obstáculos do raciocínio lógico. A ideia é familiarizar a audiência com determinado raciocínio, para que se alcance determinado objetivo com o argumento, né? Mas o que é importante aqui, para mim, é que o entimema, né, esse silogismo retórico, esse silogismo que oculta uma premissa, ele nos permite uma compreensão que ultrapassa ele mesmo e permite aquilo que Aristóteles chama de verossimilhança, que não é a verdade, né, em sentido forte, portanto, mas a verossimilhança é uma verdade em sentido mais frouxo, digamos assim, né, que é a semelhança. Ou seja, semelhança com a verdade.
capacidade que determinados raciocínios têm de gerar persuasão por fornecer fatos que poderiam ser verdade. E aí alcança com isso a persuasão. E isso tudo tem como elemento central as metáforas. No caso dos oradores, a liberdade para o uso de metáforas é muito diminuída, né? Porque o propósito ele é, ao final de contas, persuasivo, prático. Mas no caso da poética, no caso de artistas, como a gente entende hoje, né? A metáfora ganha uma importância central, porque justamente nos permite compreender realidades que nos são passadas e nos são apresentadas pelas artes, pela tragédia, por exemplo, pela poesia. Há uma necessidade aqui de uma espécie de transporte de sentido, que é como Aristóteles define a metáfora lá na Poética. A analogia, que é incluída, né, nesse grande conceito de metáfora em Aristóteles, ela permite, então, que um segundo termo esteja para o primeiro, né, numa comparação, como um quarto termo esteja para o terceiro. Então, a gente tem uma semelhança que não é contígua, né, mas ela oferece um raciocínio que permite a comparação. Daí a gente poder dizer, por exemplo, a taça é para Dionísio aquilo que o escudo é para Ares. A gente desloca o sentido, né, dessas duas relações e encontra um aspecto comum, uma semelhança. Assim também, a taça é o escudo de Dionísio e o escudo a taça de Ares. Também a gente pode dizer que esses são exemplos que são extraídos da retórica do Aristóteles, tá? A velhice é para a vida o que a tarde é para o dia. Essa aqui, bem poética, né? E quando a gente diz ela é bem poética, a gente está justamente evidenciando esse traço importante da poesia, que é a analogia ou a metáfora. E, por fim, Péricles dizia que o desaparecimento dos jovens da pátria na guerra era como se a primavera houvesse sido subtraída do ano. Então, essa teoria geral da metáfora e da analogia tem alguma relevância, sabe, nesse contexto da filosofia do Schopenhauer? Eu penso que sim, e que a gente poderia formular uma espécie de teoria da metáfora a partir dos Pareg e Paralipômena, particularmente no artigo sobre a escrita e o estilo, parágrafo 289, em que Schopenhauer afirma o seguinte: as metáforas são de grande valor na medida em que reduzem uma relação desconhecida a outra conhecida. Também as metáforas mais detalhadas, que chegam até a parábola ou a alegoria, são uma simples redução de alguma relação à sua representação mais simples, intuitiva e palpável. Inclusive, a construção dos conceitos se baseia, no fundo, em metáforas. Isso é muito importante aqui, tá? Para a gente avançar na compreensão da filosofia dele. Dizer esse pressuposto de que essa afirmação importante, né, de que também conceitos são metáforas, e já vou explicar melhor isso, né? Eu continuo a citação, uma vez que resultam da captação do semelhante e a eliminação do diferente nas coisas. Além disso, toda compreensão autêntica consiste, em último termo, em uma captação das relações. Mas cada relação se captará com maior claridade e pureza quando a reconhecemos como idêntica em cursos muito diferentes e entre coisas totalmente heterogêneas. Com efeito, quando eu conheço uma relação como existente, em um só caso isolado, terei dela um conhecimento meramente individual, a saber, unicamente intuitivo. Mas, assim que eu capto a mesma relação em dois casos diferentes, possuo um conceito de toda a classe dessa relação e, portanto, um conhecimento mais profundo e completo. Precisamente porque as metáforas são uma alavanca potente para o conhecimento. A apresentação de metáforas surpreendentes e bem-sucedidas dão testemunho de um entendimento profundo.
Vejam, a metáfora permite alargar a compreensão filosófica. Em outros termos, é o que Schopenhauer afirma aqui. E o expediente que ele é utilizado é justamente a experiência, né? Se a metáfora tem a capacidade de nos deslocar do conceito e nos remeter, ainda que indiretamente, por semelhança, à experiência, significa que ela permite uma compreensão autêntica, nos termos do Schopenhauer, daquilo que está sendo dito. Então, se é verdade que o próprio ato de conhecer, quando tomamos contato com a realidade, né, nos termos modernos, quando aprendemos os dados sensíveis pelos nossos sentidos, se é verdade que isso já é, de alguma maneira, uma remissão, uma compreensão que faz um resgate indireto, né, do próprio sensível, já que os nossos sentidos não são as próprias coisas, mas, ao mesmo tempo, pelos nossos sentidos, como que induzimos a existência, né, das coisas mesmas, o raciocínio da experiência é esse. Então, Nietzsche tem razão naqueles cursos que ele oferece sobre retórica, e depois, quando afirma isso no escrito inacabado, né, e preparado para publicação, não publicado, Verdade e Mentiras, no sentido extramoral. Então, Nietzsche tem razão quando afirma que tudo é metáfora. E vejam que interessante isso, porque, de alguma maneira, eu trouxe esse tema para contestar o julgamento filosófico de Nietzsche sobre Schopenhauer, sendo precisamente nietzschiano, né? Sendo precisamente nietzschiano, pelo menos no modo como Nietzsche formula isso na sua primeira fase de pensamento. Nietzsche entendeu muito bem o operador metafórico da experiência e da filosofia no contexto da filosofia do Schopenhauer. E a expressão que Schopenhauer literalmente usa para se referir a essa operação metafórica é a denominatio apotiori, que a gente poderia, é uma expressão assim já arcaica, né, para o nosso contexto, mas a gente poderia simplesmente substituir denominatio por metonímia, tá? Ou, num sentido amplo, metáfora, mas já vou fazer essa distinção, pelo mais forte. Significa dizer que é uma denominação, e aquilo que denomina, então, já tem uma certa relação, né, de metáfora, se refere a algo que não é ela mesma, certo? Então, a denominação, só que não qualquer denominação, senão uma denominação pelo aquilo que é mais evidente, pelo aquilo que é mais claro, mais compreensível. Exatamente isso que faz Schopenhauer com o conceito de vontade. Como a gente viu na outra citação, né? A vontade ela é elencada como um conceito metafísico central por ser a denominação mais forte. Cria no âmbito semântico da metafísica, portanto, uma conexão de sentido entre os fenômenos e a coisa em si. Há um artigo de uma intérprete importante da filosofia do Schopenhauer, esse já é um artigo relativamente recente, né, mas em relação ao contexto da interpretação, né, da filosofia do Schopenhauer. Eu não sei até que ponto ela ainda assume a posição dela e adota, afirma, né, a posição dela, mas, de todo modo, a gente tem uma posição muito interessante aqui da Sandra Shepsey, que é professora na Universidade de Nova York e presidenta atual da seção da Schopenhauer Gesellschaft, seção estadunidense. Ela diz o seguinte: mais do que uma metáfora, esse operador filosófico do Schopenhauer é metonímico. E há uma diferença disso, tá? A metonímia é uma palavra grega, cuja tradução literal a gente poderia dizer que é além do nome. Ocorre quando o nome é deslocado do seu contexto semântico habitual, mas, diferentemente da analogia e da metáfora em sentido analógico, pelo menos, né? Mantém uma proximidade ou uma contiguidade do termo que é substituído com o termo que é referenciado, o que não ocorreria na metáfora, em sentido estrito. Tá? Lembrando que
Aristóteles usa o conceito de metáfora incluindo todos esses, é um conceito geral. Nietzsche também tende a ampliar o conceito de metáfora, embora também tenha observações, eu digo Nietzsche nos cursos de retórica, né? Embora tenha também, apresente diferenças entre a metonímia e a sinédoque também, ele explora essa diferença. Mas a gente pode dizer que, diferentemente, então, da analogia, a metonímia toma a parte pelo todo, ou a causa pelo efeito, conservando a relação entre uma coisa e outra. Tá? Então, se na analogia a gente tem uma comparação formal, né? Quer dizer, uma comparação que não guarda o conteúdo concreto da semelhança, na metonímia, esse conteúdo concreto ele é guardado na semelhança, ele é contíguo. É o caso de quando a gente diz, por exemplo, que Homero é cheio de metáforas, em que Homero substitui a obra de Homero, a obra existente, portanto, né? Ou seja, o autor pela obra. Ou então quando nós dissemos que a coroa inglesa está abalada, em que coroa inglesa substitui como símbolo uma parte a monarquia britânica. Aqui eu também menciono, né, rapidamente, então, como que Nietzsche interpreta isso. Interessante que Nietzsche, nesses cursos de 72 a 74, diz que a metonímia, ao contrário do que eu venho defendendo agora aqui para vocês, ela é um raciocínio pernicioso e até perigoso para o pensamento filosófico, no sentido, por exemplo, do que fez Platão, quando toma a palavra eidos, que tem uma raiz etimológica, que é inclusive a mesma raiz de ideia, né? E que remete à experiência visual, remete à visão do ponto de vista do aspecto, daquilo que é visto. Eu gosto de dizer sempre, né, do ponto de vista da perspectiva, mas o que Platão faz é subverter essa experiência, deslocar essa experiência desse contexto específico e transformar eidos, ou ideia, na perspectiva das perspectivas. Então, de certa forma, subverte o sentido particular da palavra para dizer sobre aquilo que não tem perspectivas, que é a ideia, o inteligível, ou pelo menos que contém em si todas as perspectivas ao mesmo tempo, né? Então, a ideia, quando Platão faz isso, diz Nietzsche, ele passa da consequência de uma qualidade ordinária para um conceito-chave da metafísica. Faz a permuta da causa pelo efeito. O aspecto como causa da visão, né, pelo efeito. No caso da Sandra Shepsey, que tem a intenção de defender a utilidade e a importância da metonímia para a compreensão da filosofia, particularmente do Schopenhauer, ela defende que há uma relação de contiguidade entre parte e todo, ela chama isso de contiguidade sentida, e que isso não é uma mera regra de analogia. Então, não é uma semelhança de regras. Eu falei semelhança formal antes, mas acho que semelhança de regras é mais claro, né? Mais compreensível. Uma semelhança de estrutura. A vontade, ela é contígua, e é por isso que o pensamento filosófico de Schopenhauer é metonímico para Shepsey. Eu cito aqui uma passagem do artigo dela. Ao identificar metonimicamente a coisa em si como vontade, nomeando-a e conceituando-a de acordo com a sua parte ou característica mais importante, Schopenhauer nos convida a sentirmos por nós mesmos a misteriosa conexão entre nossas vontades e o em si mesmo do mundo em geral. Ou seja, a possibilidade de compreensão da realidade em si mesma passa, sim, por um mistério em relação à explicação. Então, aqueles que acusam Schopenhauer de não fazer uma filosofia séria porque, do ponto de vista explicativo, ele encontraria limites, não entendem, dessa perspectiva, o fato de que a compreensão mesma do mundo escapa a esse domínio explicativo, mas avança para um outro âmbito de compreensão.
um convite, como diz a chefe, um convite para sentirmos, né? Vejam, não é um convite para deduzirmos, explicarmos, definirmos. O pensamento metonímico, ele é caracterizado por ela como um modo de pensar no qual a parte que é sensível representa um todo que é suprassensível. A vontade. Eu localizaria isso facilmente nos termos da Vanessa Leme como um Bilderdenken, essa expressão é do Nietzsche, né? Ou seja, também outra expressão nietzschiana, uma Anschauungsmetapher, ou seja, uma intuição, uma metáfora intuitiva, ou em outros termos também a gente poderia chamar isso de metáfora conceitual, como uma possibilidade de superar. Para Vanessa Leme, a metafísica do ascetismo, mas eu diria para superar a expectativa de compreender a filosofia de Schopenhauer de modo literal. E no caso da arte, eu ainda não avancei nessa pesquisa, por isso trouxe em termos de considerações finais. Eu penso que, para contextualizar um pouco, né, não apenas a filosofia faz uso desse expediente metafórico como importante e decisivo para a compreensão filosófica, mas a arte entra na filosofia de Schopenhauer como esse momento em que isso fica mais claro, em que isso fica mais nítido, a importância da metáfora. A arte é, de certa forma, metafórica e permite uma compreensão, portanto, mais alargada do mundo. Eu selecionei 3 momentos, aqui 3 trechos de Schopenhauer, 3 citações, para um pouco assim, esboçar como que a gente poderia construir isso. Tá? No capítulo 31 do segundo tomo do Mundo, Schopenhauer afirma sobre a genialidade. O caráter fundamental do gênio é, de sempre, ver o universal no particular, enquanto o homem normal reconhece no particular apenas o particular enquanto tal, pois apenas como tal pertence à realidade, que só tem interesse para ele, tem referência à sua vontade. De acordo com isso, o verdadeiro objeto do gênio é apenas a natureza essencial das coisas em geral, o universal nelas, a totalidade. Então, o gênio a genialidade é uma capacidade, para o Schopenhauer, que tem a ver com essa possibilidade de, a partir do particular, portanto, a partir do exemplo, alcançar o universal. A partir da pintura de Napoleão, alcançar um aspecto da humanidade, ou a ideia de humanidade. Assim ele se refere, né, ao essencial do humano. Num outro momento, lá no capítulo 37, ele diz sobre o poeta. A narrativa, assim como o poeta dramático, tira da vida aquilo que é bastante particular e individual e descreve-o com precisão em sua individualidade. Mas, desta forma, ele revela toda a existência humana, já que, embora pareça estar preocupado com o particular, ele está realmente preocupado com aquilo que está em toda parte e em todos os momentos. Esse aspecto da universalidade da poesia. E, por fim, mais uma citação sobre poesia, agora no parágrafo 50 do primeiro volume do Mundo. O seguinte: na poesia, ao contrário das outras artes figurativas, o conceito é o material, o dado imediatamente e, por conseguinte, pode ser sem problemas abandonado para produzir algo intuitivo, por completo diferente dele. Veja, o intuitivo é o diferente do conceito, né? No qual o alvo, propriamente dito, é atingido. Com isso, são frequentemente trazidos à intuição mediante um exemplo particular subsumido a eles. Isso já ocorre em cada expressão figurada, em cada metáfora, comparação. Às vezes, Gleichnis é traduzido como metáfora também, tá? Mas a gente poderia separar esses sentidos, como parábola e alegoria, todas as quais se diferenciam apenas pela extensão e pelo detalhamento da exposição. Eis porque alegorias e comparações nas artes discursivas são de efeito esplêndido. Note-se o quanto Cervantes fala belamente do sono, ao exprimir que nos alivia de todos os sofrimentos espirituais e corporais.
citando o Cervantes, Schopenhauer diz: o sono é um manto que encobre por completo o homem. Fim de citação do Cervantes. E ele continua: o quão belamente expressa Kleist, de maneira alegórica, com os seguintes versos: o pensamento de que os filósofos e investigadores iluminam o gênero humano, aqueles cuja lâmpada noturna ilumina o globo terrestre. Fim de citação aqui do Schopenhauer. E no caso da música, eu acho que aí a gente é particularmente interessante, né? Eu mencionei para vocês como que eu me baseei até aqui, pelo menos, né? Até o início dessa sessão sobre arte, me baseei muito na tese do Jorge. Eu vou passar a referência depois para vocês, e do debate que vem sendo travado nas últimas décadas, eu diria, tá? Mas é um debate relativamente recente, mas já tem lá mais de um século, pelo menos, mas que vem se intensificando nas últimas décadas sobre esse pensamento metonímico, para usar o termo da Sandra Shepsey. No entanto, há uma divergência sobre a importância ou a relevância disso em termos artísticos, né? Porque dá a entender que, se a gente adota essa tese de maneira irrestrita, a gente perderia a substância filosófica e o objetivo final de Schopenhauer, que é fazer filosofia, e a gente se perderia numa acusação de solução, né, desse propósito, algo que colocaria Schopenhauer como um mero escritor, né, poeta, sem pretensão de ser reconhecido como um filósofo, ou que pelo menos teria sido bem sucedido em termos poéticos, mas poderia ter falhado em termos filosóficos. Eu penso que a gente não tem de ter esse medo, pelo contrário, filósofos como Schopenhauer, Nietzsche, partem de um método filosófico que pressupõe uma relação e um modo de aprender o mundo que tem sim uma íntima conexão com o fazer artístico, que tem sim uma íntima conexão com a compreensão estética. E se a gente abandona isso, aí é que a gente cria problemas para entender muitas das suas colocações, né? E nesse contexto, a música é um caso muito particular e especial na filosofia de Schopenhauer, porque para Schopenhauer, diferentemente das outras artes, ela funciona como uma espécie de linguagem universal que nos permite um contato direto com a vontade em si, como a voz ou o canto da vontade, né, que nos é compreensível numa audição íntima e profunda, que é algo que não aconteceria para o Schopenhauer mesmo nas outras artes, que já oferecem uma espécie de contato mais direto. Enfim, eu posso entrar no mérito aqui dessa distinção no debate, mas queria só dizer que, apesar e a despeito dessa importância no contexto da estética, Schopenhauer fala lá de uma relação imitativa da música, dos sons com a natureza, da harmonia musical com a própria natureza, que é por analogia. Ele usa a palavra analogia, analogia, e depois, em um outro contexto, já da publicação do segundo tomo, ele substitui a palavra por paralelismos, que é um paralelismo. Ou ao contrário, há uma oscilação no uso dele, tá? Mas, de todo modo, essa oscilação ela não desfaz a semelhança entre essas duas expressões, né? O fato de que há uma relação comparativa da música com o mundo e que eu defenderia não é uma relação de mera analogia, ou seja, não é um mero recurso de uma semelhança de regras, né? Mas por que isso? Porque os sons têm como característica na arte musical, para o Schopenhauer, o fato de que eles nos conectam diretamente com a vontade como coisa em si. Eles, afetando o nosso corpo, né, eles nos permitem uma compreensão mais imediata da realidade, portanto. Isso por quê? Isso porque a própria gênese do mundo, ela coincide com a gênese da música. E a ponto de Schopenhauer dizer, inclusive, né, ainda que não houvesse mundo, haveria música. Ou em outra afirmação, a música ou vontade corporificada.
quando ele diz a música ou vontade, né, está implícito aqui uma associação direta entre uma coisa e outra. E é por isso que eu acho que a gente ganharia muito compreendendo a música aqui nesse contexto como metonimicamente, né, na chave da metonímia. Por quê? Porque no parágrafo 52, Schopenhauer é claro quando ele afirma o seguinte: a correta e plena repetição e expressão da essência do mundo em conceitos mais universais, pois somente nestes é possível um panorama amplo e aplicável de toda aquela essência. Vocês lembram daquela definição que a gente viu de filosofia que eu chamei de paradoxal, né? A repetição, o espelhamento em conceitos abstratos, etc. Pois é, ele diz, essa repetição, supondo-se, continua aqui a citação, que tenhamos sucesso em dar uma explicação perfeitamente correta, exata e detalhada da música, portanto, uma repetição exaustiva em conceitos daquilo que ela exprime, isso seria de imediato uma suficiente repetição e explanação do mundo mesmo em conceitos, ou algo inteiramente equivalente, seria a verdadeira filosofia. Tem aqui, bastante explícito, eu diria, né, um raciocínio metonímico da música com o mundo, justamente porque uma repetição filosófica da música seria equivalente a uma repetição filosófica do mundo, feita pelo discurso, né? Portanto, a verdadeira filosofia. Então, eu queria ouvir vocês agora, né? Já vou me encaminho aqui para o final, mas queria ouvir vocês um pouco sobre isso, se vocês concordam com isso, e também então, se muda um pouco a imagem daquele paradoxo da filosofia, né? Se a gente tem aqui um caminho para compreender melhor esse sentido, não só da definição de filosofia, mas de afirmações como aquelas que eu mostrei antes, né? O mundo é totalmente vontade e totalmente representação, que é uma afirmação cuja interpretação literal, denotativa, gera um paradoxo, né? É isso, gente. Eu vou só mostrar aqui as minhas referências resumidas. São as principais mesmo, assim, que eu utilizei, mas elas mencionam no corpo, nas suas referências também, outras importantes, tá? Eu destacaria que o artigo da Sandra Shepsey, Intuição Poética e os Limites do Sentido, um pouco o limite, o bounds, né, o que aborda aqui entre aquilo que é vivido e aquilo que não é vivido, o sensível e o supersensível. Então, acho muito interessante esse texto nessa chave. A tese do Jorge Prado, Metafísica e Ciência, tem lá alguns tópicos que são muito centrais para isso que eu apresentei para vocês. Tem aqui, eu tenho um artigo também que explora uma das metáforas, então acho que seria uma espécie de exemplo. Aliás, foi isso que eu apresentei na primeira oportunidade que eu tive aqui com o grupo, né, Weber? E acho que, só para contextualizar, então, e ao mesmo tempo dando continuidade àquela pesquisa, aquele seria um exemplo de como o Schopenhauer faz uso desse expediente e de uma forma muito bem sucedida, eu diria, para explicar a sua metafísica. É isso. Acho que eu me alonguei um pouco, né? Me perdoem aí, mas espero que tenha dado para acompanhar direitinho. Obrigado, tá? Não sei se vocês conseguiram me ouvir bem. Legal. Então, eu fico à disposição aí de vocês para a gente conversar um pouco. Tem um tempo. Não, beleza. Tranquilo. Pessoal que quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Se quiser usar o microfone. Eu queria comentar com você, te perguntar, que quando a gente fala em linguagem, já vem Wittgenstein na nossa cabeça, né? Pelo menos na formação que eu tive na graduação, a gente viu muito. E o Wittgenstein era um leitor de Schopenhauer, e eu queria saber se você já viu alguma semelhança entre eles
quando a gente fala sobre linguagem. Inclusive, o Mar de Bona tem um artigo sobre aproximando o Schopenhauer e o Wittgenstein. E daí, quando a gente fala dessa coisa de linguagem, isso veio na minha cabeça e eu pensei em te perguntar sobre isso. Legal. Obrigado, Ana Paula. E para responder essa questão, dizer que sim, né, Wittgenstein, biograficamente, influenciado pela filosofia do Schopenhauer, inclusive dizem que ele andava com o mundo como vontade de representação nos braços, né, para entregar às pessoas. Mas não só isso, eu penso que, claro, falar sobre a filosofia do Wittgenstein é difícil, né, há uma série de dimensões ali que são importantes, mas uma das dimensões importantes é justamente o bounds of sense, é o limite do sentido, que faz com que o Tractatus se termine, né, com a expressão nada, e não à toa repetindo, espelhando o fim do primeiro volume do Mundo como Vontade de Representação. E isso me faz ler, inclusive, esse finalzinho, porque tem tudo a ver com a minha exposição, né? Veja o que Schopenhauer diz. No finalzinho, sim, acabou de falar sobre negação da vontade, experiência do Brahma e do Nirvana, e diz que, eu cito aqui, última frase, aliás, penúltima frase. Antes, reconhecemos francamente, para todos aqueles que ainda estão cheios de vontade, o que resta após a completa supressão da vontade é certamente o nada. Mas, inversamente, para aqueles nos quais a vontade se virou e se negou, este nosso mundo é tão real, com todos os seus sóis e via-lácteos, esse nosso mundo tão real, com todos os seus sóis e via-lácteos, é nada. Então, engraçado, né? Se a gente lê a conferência do Heidegger de 29, que é metafísica, tá lá uma formulação muito semelhante, que eu penso, e aliás, que se desdobra, né, num debate muito polêmico com a tradição analítica. O Carnap, que brinca com isso, diz que aquilo são pseudoproposições, etc. Assim, eu acho que por mais críticas que a gente possa fazer o Heidegger, a gente deve fazê-las. Eu penso que algumas coisas são realmente muito interessantes, no sentido de evidenciar, no caso do Heidegger, pelo menos, né, a importância que tem a gente mudar a perspectiva metodológica para ler um texto filosófico. E se a gente não tem essa consciência, de fato, até essa afirmação do Schopenhauer é uma sopa de letrinhas, ou até uma má intenção, uma má fé, como sugere o Carnap em relação ao Heidegger, né? Para entender os sentidos de nada que estão em jogo e a experiência que o Schopenhauer quer nos conduzir, a gente tem de operar, eu penso, hermeneuticamente, né? Então, portanto, identificando ali as perspectivas que são adotadas, a relação desse nada com a experiência, em que sentido nada é nada ou nada é tudo, né? Eu acho que um pouco é sobre isso que está sendo dito aqui. Em que sentido a física, a experiência fenomênica ou científica, que também será aquela que vai ser denunciada por Heidegger naquela conferência de 29, ela fala sobre sóis e via-lácteas e tudo mais, mas ao mesmo tempo fala sobre nada substancial, né? Nada que importa, a gente poderia dizer. E Schopenhauer está dizendo aqui que a experiência da negação da vontade, ela é uma experiência antes de qualquer coisa, e, portanto, a quem pede que ele defina e diga o que é a experiência, e houve quem tenha perguntado para ele, né? Mas o que é que a gente encontra, né? Que nesse outro âmbito, além das aporias que são feitas, né? Há uma outra instância que não é a vontade, etc, etc. São perguntas que fazem sentido de uma perspectiva científica, mas que, da perspectiva da vivência, da experiência, não fazem sentido, são nada, né? São nada, porque essa experiência é o nada da linguagem. Então, naquela imagem da esfera, do conceito, e aquilo que escapa do conceito, o tudo ali, a totalidade, que é a experiência dos sóis e das via-lácteas, que a gente pode catalogar, reunir, né, sob conceitos,
aquela totalidade, ela não é tudo, paradoxalmente. Então, aquilo que escapa ao limite, aquilo que está para além da borda, é o nada. Mas é o nada em relação àquela totalidade. A totalidade, nesse sentido, se a gente concorda com isso, né, ela é uma totalidade delimitadora, é uma totalidade que encerra, né, um conjunto de coisas, e isso ela faz porque faz via linguagem, via conceito. Então, assim, não estou dizendo que aqui a gente tem que abandonar. Olha só, a gente tem que abandonar a filosofia. Justamente a proposta do Wittgenstein, a escada, né, que a gente abandona. Mas não porque não seja importante fazer filosofia. Na verdade, a filosofia ela é entendida aqui. Penso que como no Wittgenstein, como uma propedêutica para a experiência. E é por isso que, por exemplo, o Zafransky, que até onde eu sei, é o primeiro a sugerir um conceito, uma leitura hermenêutica do Schopenhauer, né? Ele sugere isso porque ele diz que a filosofia do Schopenhauer é uma hermenêutica da experiência. E dizer que é uma hermenêutica da experiência tem tudo a ver com esse fim, né? Com esse final do texto schopenhaueriano. A ideia aqui é que a filosofia encontra o limite na ética. A filosofia encontra o limite na experiência. E não só no âmbito da ética, no âmbito da estética. Lembra que quando ele começa a falar sobre estética, principalmente no parágrafo sobre a música, ele já começa dizendo: isso que eu vou falar a partir de agora pressupõe a experiência, a audição musical. Né? Isso que eu vou dizer filosoficamente pressupõe a audição musical para ser compreendido. Pressupõe a experiência. Ao mesmo tempo que pressupõe, né, nos conduz também a experiência. Talvez a gente pudesse dizer, qualifica a experiência, né? Qualifica a nossa experiência. A gente sai transformado da leitura da filosofia do Schopenhauer justamente por isso. Então, eu acho que esse é um elemento que Schopenhauer tem em comum com o Wittgenstein, pelo menos do Wittgenstein do Tractatus, embora haja leituras muito diferentes dessa, né? Você deve imaginar, entre os estudiosos de Wittgenstein, então eu não quero assumir aqui um compromisso aqui, teórico com o Wittgenstein, mas na leitura que eu faço dele, sobretudo se eu comparo passagens como essa, né, do fim do mundo, eu acho que a gente tem esses contatos. Mas, obrigado, realmente. Luan, você me ouve? Sim, te ouço. Desculpa, eu estava com problema no microfone antes. Então, Luan, muito obrigado pela sua apresentação, muito instigante, como sempre, tem vários pontos, vários problemas, várias entradas e várias saídas, mas primeiro acho que é muito instrutivo uma parte da tua apresentação para a gente abandonar um pouco aquela fascinação que a gente tem pelo Nietzsche crítico de Schopenhauer, né? Porque a partir do que você apresentou, acho que fica clara a lembrança de que aquela que é uma das principais teses do Nietzsche, pelo menos uma das mais chamativas, de que o intelecto seria uma mera força adaptativa na natureza, e segundo, de que o conceito seria apenas uma simplificação, uma restrição de um poder metafórico primordial, primitivo, é uma tese schopenhaueriana, ou são teses schopenhauerianas, né? Então, é sempre bom lembrar isso, que apesar de toda a clivagem crítica do Schopenhauer, do Nietzsche à filosofia do Schopenhauer, existem vários elementos interpretados como tipicamente nietzschianos que, na verdade, são schopenhauerianos. E é sempre bom fazer o jogo da devida retribuição histórica aos filósofos, né? Uma segunda que eu acho que é o que mais chama atenção na tua apresentação, não é esse movimento de alteração de um certo paradigma ou de uma certa orientação interpretativa da filosofia do Schopenhauer, que parece que procura superar
esses dois planos opostos, em que o Schopenhauer seria um filósofo, no sentido clássico do termo, para o qual determinadas questões que não se adaptam bem ao sistema conceitual seriam meramente ilustrativas, secundárias, ou o Schopenhauer como o grande filósofo esteta, como que avesso ao modo tradicional de fazer filosofia. A dificuldade no Schopenhauer é que ele, me parece, eu acho que você insiste nisso, busca juntar essas duas dimensões conflitantes, né? Então, de fato, tem um conflito no Schopenhauer inerente ao próprio modo de fazer filosofia, porque Schopenhauer lança mão das duas estratégias, se compromete com as duas e não abre mão de nenhuma delas, né? Então, a partir disso, parece que é a essa ideia que se vincula essa vinculação do Schopenhauer com uma filosofia hermenêutica, né? Parece que é o grande pulo do gato, né? Quer dizer, o filósofo, o Schopenhauer é também, mesmo que antes do tempo, um filósofo que poderia bem ser melhor compreendido, tanto daquilo que ele compreende como sendo filosofia, como objeto da filosofia, o modo próprio de fazer filosofia, se ele fosse interpretado a partir de um outro horizonte compreensível, que é o horizonte da hermenêutica. E aí eu tenho uma questão, Luan, que é mais uma, não é nem bem uma questão, mas parece que é uma observação que toca nessa ideia do bound, do limite. Que normalmente quando a gente pensa o problema do conhecimento, do objeto, ou seja, o que é filosofia, qual é a forma da filosofia, sobre o que trata a filosofia, quando isso é pensado a partir do Schopenhauer, chega-se sempre justamente num determinado horizonte fronteiriço, para além do qual não se deveria falar, tendo em vista a própria restrição da linguagem, né? Aí entra o problema da metáfora, da metonímia, quer dizer, o que um filósofo pode falar? Ou do que um filósofo pode falar? Como deve ser a forma do dizer do filósofo? Mas se a gente pensar esse problema do limite não como limite, assim como fronteira, talvez a transição de um plano ao outro ela fique um pouco atenuada, porque se o bound for, eu não lembro qual é o termo alemão, né? Mas se o bound for limite, limite não se transpõe. Se o bound for uma fronteira se transpõe apenas mudando um determinado documento de passe, né? E parece que a metáfora ou metonímia, ela seria justamente aquela linguagem que está que é mais adequada, tendo em vista aquilo que se encontra para além desse limite, para além dessa fronteira, para se falar. Quer dizer, do lado de cá, tendo em vista aquilo que se pode falar conceitualmente no sentido duro da vontade, use-se o conceito. Para o lado de lá, sendo a vontade o que ela é, isso estaria comprometido com a ampliação do conceito de vontade que se apresentou lá numa dos teus slides. Então, sendo a vontade o que ela é, para além da fronteira, tem que se usar uma outra linguagem. E é interessante para onde você conduz a discussão, porque a música me parece que é a materialização desse, para além da fronteira, desse outro lado da fronteira. Agora, a questão toda é saber qual é o discurso filosófico que mantém coerência na expressão filosófica com aquilo que a música é, enquanto música é ela mesma, né? Acho que esse é o ponto. Então, muito obrigado pela tua apresentação. Se você puder comentar algo sobre isso, esse problema da fronteira, do limite, quer dizer, qual a linguagem é própria a cada âmbito, mas te agradeço muito, porque há muita coisa, de fato, para ser pensado com essa pesquisa que você inaugura. Obrigado mesmo. Eu te agradeço muito, Weber.
sempre com uma interlocução, assim, para mim, sempre muito instigante, muito produtiva. Eu lembro da outra vez, a gente trocou até alguns e-mails depois que me inspiraram, inclusive, muito, né, para começar a pesquisa primeiro sobre a interpretação hermenêutica do Schopenhauer, porque, de certa forma, isso para mim foi uma descoberta, sabe? Não, inclusive, eu ainda assim, não publiquei o principal resultado disso, mas eu estou em vias de fazer isso assim que eu me organizar por aqui agora. Mas, assim, passa por essa etapa, né, que a gente... eu tive a oportunidade de conversar contigo e te agradeço muito, inclusive, por esse diálogo, assim, uma rápida troca de e-mails que me inspirou muito a perseguir essa pesquisa. E foi uma descoberta, né? Eu acho que é uma descoberta importantíssima, especialmente no sentido de desconstruir a imagem dogmática da filosofia do Schopenhauer. E aí eu preciso aqui só mencionar, Weber, que num rol de intérpretes daqueles mais importantes da filosofia do Schopenhauer, intérpretes que foram, por exemplo, presidentes da Sociedade Schopenhauer, alguns, enfim, com funções importantes no meio da pesquisa Schopenhauer, pouca gente atentou para esse aspecto de uma maneira lúcida, né? Então, claro que pessoas como o Rüdiger Safransky, que é autor da biografia do Schopenhauer, ele sugere, assim, sabe, en passant, sem muito compromisso, e não desenvolve. Outras pessoas fizeram isso também, e pouca gente teve isso me pareceu claro, como o Daniel Schubert. Mas aqui no Brasil é muito interessante. Já adianto para vocês, haverá um evento aqui na UFSC, que será transmitido. A Milene está aqui, depois ela, se quiser falar, Milene, está nos representando aqui, da publicação, lançamento da segunda edição do livro da Maria Lúcia Cacciola, Schopenhauer e a Questão do Dogmatismo. Estou mencionando isso não é só para fazer a propaganda, não, tá? Vocês, depois eu vou pegar o link aqui para divulgar para vocês melhor. Mas, assim, nesse livro, a Maria Lúcia Cacciola afirma isso. Se vocês me permitirem rapidinho, assim, só para localizar essa citação eu tinha marcado aqui, só para localizar mesmo, bem rapidamente, para vocês verem Fica à vontade. a dimensão disso, né? Eu acho que é importante a gente destacar não só a importância da Maria Lúcia Cacciola para os nossos estudos aqui no Brasil, mas como que tem ali, assim, sabe, um pouco de... a Milene colocou o Instagram do grupo de estudos que a gente tem aqui na UFSC e que vai promover esse evento. Ele vai ser transmitido, então vocês vão conseguir assistir de qualquer lugar do mundo. Ótimo, obrigado. Então, olha, rapidinho, até porque eu aproveito para fazer essa homenagem à Maria Lúcia, porque realmente é relevante isso. É engraçado, porque as posições da pesquisa Schopenhauer, assim, desde a publicação do mundo, elas se dividem entre aqueles que reconhecem as aporias do pensamento schopenhaueriano, e aí, como o Weber disse, a importância disso, né? A importância disso é de que a gente tem uma posição que encontra aporias, e para encontrar aporias a gente tem que adotar uma certa leitura, né? Uma certa leitura que eu chamei aqui de mais dedutiva, mais literal, ou mais apofântica, para usar o termo do Aristóteles, mas a gente tem de partir de um pressuposto para que a gente comece a encontrar aporias. Eu acho que elas são aporias mesmo, se a gente adota essa perspectiva, né? Mas há também uma posição que envolve uma série de autores e autoras que defende que a gente não tem aporias porque não tem uma tentativa de definir, de ser filosoficamente consistente. Então, é o caminho inverso, né? Quer dizer, Schopenhauer não teria essa pretensão. E a gente tem as posições que querem enfrentar essas questões e essa posição intermediária, então, que pretende
Aí, olha, a Marussa diz o seguinte, eu achei aqui. O ponto de vista da representação, seus dois aspectos, exige o da vontade. Os dois aspectos são, né, a representação submetida ao princípio de razão e a representação que escapa ao princípio de razão, que é o caso das artes. Mas, de todo modo, exigem os dois aspectos. Exige o outro aspecto, o da vontade, cujas duas facetas, afirmativa e negativa, só tem sentido em relação ao da representação. Então, aquilo que sua obra, continua a Catiola, deve comunicar não é para ser lido como expressão de um monismo da vontade, ou como a afirmação de uma vontade absoluta tomada como fundamento. Ela diz isso, né, porque houve questionamentos, enquanto Schopenhauer era vivo ainda, a respeito dessa vontade e de um certo sentido de absoluto da vontade. Vocês devem imaginar a resposta dele para essa pergunta, né? Não foi nada amistosa, mas aqui Catiola, pelo menos do meu ponto de vista, assim, é muito explícito que ela está justamente evidenciando uma posição, uma postura de interpretação que é hermenêutica na medida em que considera que há uma relação de compreensão entre os âmbitos da vontade e da representação. É claro que, assim, no limite, a gente poderia dizer assim, olha, Luan, mas não é só uma postura da interpretação que a gente pode adotar com a filosofia do Schopenhauer. Isso não é próprio e não é exclusivo da filosofia do Schopenhauer, porque, afinal, a postura hermenêutica é uma postura que poderia valer para a tradição filosófica. Eu concordo, né? Eu concordo. Eu acho que a hermenêutica é um método, e então ela tem essa serventia, inclusive, para a gente rever algumas interpretações que a gente chama de dogmáticas, mas também, no fundo, sabe, aquela coisa do Heidegger, todas as metafísicas tradicionais não se colocaram, nenhuma delas colocou a questão do ser porque erraram metodologicamente. Tudo bem, mas, assim... Aí aquela coisa dos dois topos, os topoi platônicos, sabe? A gente também tem uma visão super caricatural da filosofia platônica. Talvez merecesse, né? O Platão merecesse ser lido também nessa chave. Mas, de todo modo, eu acho que no caso do Schopenhauer, a gente tem algo muito interessante. Porque, ao mesmo tempo que a gente desconstrói, então, a imagem dogmática da filosofia schopenhaueriana, tanto a do monismo, mas também tem uma imagem dualista, tem uma imagem triádica também da filosofia schopenhaueriana, tudo isso, né, que se pode fazer de uma leitura horizontalista da metafísica schopenhaueriana, né? Por outro lado, a gente tem um ganho que, para mim, é mais interessante. A gente traz Schopenhauer para uma discussão contemporânea, torna ele interessante para essa discussão, torna ele um debatedor dessa questão, um filósofo importantíssimo, portanto, para as concepções relativas para a relevância da experiência humana, e não só humana, essa segunda parte talvez mais importante ainda, né? Mas para a relevância da experiência no pensamento e a importância dos outros âmbitos da experiência para que a gente compreenda filosoficamente o mundo. Ou seja, o que é a filosofia? Pergunta o Weber quando ele pergunta sobre o limite, né? O limite é um pouco, a questão poderia ser traduzida nesses termos, né? É o limite da filosofia? E se qual é a filosofia que está em questão? Acho que quando a gente fala do limite do conceito, a gente está falando de um modelo de filosofia. Então, nesse sentido, o modelo de filosofia racionalista, abstrato, moderno, que a gente pode continuar qualificando isso, né? Tem científico, tem uma metodologia que tributária às ciências modernas, inclusive, que encontra um limite. Aí é um limite do limite mesmo, ali barra, ali não passa, ali não tem como passar. No entanto, se a gente desloca essa perspectiva para a perspectiva hermenêutica, aí a gente vislumbra a possibilidade de ultrapassar esse limite, e aí a filosofia deixa de ser aquilo que fica no muro, mas permite um trânsito
a passagem, né, Übergang, aquela palavrinha que os alemães adoram, né, Übergang na filosofia alemã é a passagem, o trânsito possível entre o domínio e o outro. Para o Schopenhauer, eu entendo que passa pela compreensão da metáfora e, portanto, tem como ponto de chegada sair da filosofia em sentido estrito e ampliar o conceito de filosofia para a arte. Em última instância, para responder de uma forma bem objetiva, Weber, lá no finalzinho do artigo do Carnap, quando ele senta lá, sabe, destrói o Heidegger, a conferência do Heidegger, porque ele estava na plateia naquela conferência, né, ele se incomodou muito, e ele diz no finalzinho do artigo, diz assim, em outras palavras, né, o que Heidegger não fez como Nietzsche, que reconhecendo o limite da linguagem, portanto, da sintaxe, de exprimir aquilo que não pode ser dito, fez arte, né? Como quem diz, foi fazer arte, não saiu entende? Foi fazer arte. Eu penso que aquilo não, embora assim, eu não sei se aquilo é ironia ou não é, eu acho que pouco importa. Eu penso que ele tem razão. Eu acho que não só ele tem razão sobre a filosofia, nessa perspectiva schopenhaueriana, pelo menos, eu acho que há muitas maneiras, tá, gente, de ultrapassar fronteiras. A arte é uma delas, mas a gente está vendo aí tantas outras, né, maneiras de ultrapassar fronteiras compreensivas que vão além da filosofia em estrito senso. Mas o Nietzsche fez isso, né? O Zaratustra é o que, senão, a tentativa de tornar a filosofia dele uma tragédia, e não só numa linguagem diferente, mas uma maneira de pensar, num ritmo diferente, é musical, então tem essa tentativa. Eu penso que Nietzsche acerta nisso, acho que Schopenhauer tenderia a dizer o mesmo, e acho que diz, inclusive, né, o limite ali da filosofia abstrata é a poesia, porque justamente a poesia mobiliza conceitos, mas não se resume a eles, né? A poesia, diferentemente da linguagem abstrata científica, a poesia usa os conceitos para dizer o que não são conceitos. Ela diz os conceitos para encontrar os intervalos entre os conceitos. Ou pensem numa malha, né, de tricô, sabe? Ela diz o conceito para alcançar os buracos da malha, né? Para ultrapassar a malha, justamente. Então, a função da poesia, embora ela use conceitos, é dizer o que não é dito nos conceitos, né? É alcançar aquilo que está fora dos conceitos. Ou nada, se a gente quiser, né? Já que eu mencionei aqui antes, o nada, né? O nada do conceito. E eu acho que, então, assim, para terminar, né, Nietzsche, a gente fala do Nietzsche, enfim, as críticas que o Nietzsche faz ao Schopenhauer. Eu, retoricamente, tentei dizer aqui que Nietzsche, quando critica Schopenhauer, está sendo, não apenas schopenhaueriano, mas, enfim, afirmando a tese... É Nietzsche contra ele mesmo. Mas, assim, isso é mais retórico, sabe? Não é definitivo. Eu acho, na verdade, que o Aristóteles até nisso, Weber, muito por influência do Edmilson Pascoal, eu até nisso vejo em Nietzsche um grandíssimo filósofo, porque ele é capaz de mobilizar uma polêmica, né? Uma polêmica que desconstrói a própria imagem e intencionalmente. Nietzsche não tem e não quer ter um compromisso com qualquer imagem que a gente possa ter dele filosófica, né? A própria polêmica, ela tem um papel metodológico aí, então eu acho que nesse sentido ele é grandioso, inclusive supera nesse e noutros. Milene que me perdoe aí, viu? Não diz isso para os nossos colegas, tá? Mas nesse sentido supera a própria Schopenhauer, que tinha, por outro lado, uma vaidade ainda intelectual muito grande para ser capaz de conceber a sua própria desconstrução. Mas, enfim, isso é característico do Nietzsche, claro, a gente sabe, né? Mas eu acho que é isso, sabe, Weber? Eu acho que para além do limite, para além da fronteira, em ambas filosofias, tanto do Schopenhauer quanto do Nietzsche, é a arte. Muito obrigado, Man. E no limite do Heidegger tardio também, né? O pensamento poético do Heidegger. E é interessante que essa vinculação do Schopenhauer com
uma certa tradição da hermenêutica também permite uma aproximação do Heidegger, do Schopenhauer com a fenomenologia, que também é um campo pouquíssimo estudado, porque essa ideia da restituição da filosofia ao âmbito da experiência, da vida prática, da praticidade, e depois, nesse âmbito, a referência à empatia, o Einfühlung, como horizonte fundamental da ética, é um dos traços mais comuns entre várias tendências husserlianas e anti-husserlianas na fenomenologia. Então, o vínculo do Schopenhauer com a hermenêutica ele pode ser intensificado e ampliado para o próprio vínculo do Schopenhauer com a fenomenologia como um novo campo de estudo, de leitura, porque nessa vinculação se abre justamente a confrontação com outros métodos de pensamento que criam uma outra compreensão do que é filosofar, do que é pensamento e do que é linguagem, né? Então, acho muito potente, produtiva mesmo a tua pesquisa, porque ela abre um campo muito grande de pesquisa para a gente de estudos futuros, né? Enfim, caso alguém tenha alguma questão para o Luan, fique à vontade, aproveite. Eu só queria comentar que ainda bem que vai ter a segunda edição do livro da Cacciola, porque o tanto que eu sofri para conseguir esse livro, vocês não estão entendendo, porque eu imagino que vocês já tenham há bastante tempo, mas eu sou nova na pesquisa em Schopenhauer, e esse livro é a base de tudo, eu precisava ler e eu não encontrava. Aí eu encontrei na estante virtual, depois de muito sofrimento, e aí eu comprei, assim, há 2 meses atrás. E aí agora lançou a nova edição, vai lançar, e é muito bom, porque os estudiosos de Schopenhauer precisam. E ela sai com novos elementos, então vale muito a pena adquirir. Ela tem alguns acréscimos importantes ali, bem interessante. E, sem dúvida, importantíssimo. Weber, mas assim, olha que interessante, né? Eu mesmo escrevi sobre a simpatia, né? E no Schopenhauer, a simpatia, ela talvez seja uma característica dele, né? Que talvez caracterizasse um tipo de fenomenologia própria dele, diferente da do Russell, mas que, de todo modo, compartilha de alguns elementos. O fato de que a simpatia, ela é uma dimensão que permite o reconhecimento, e não só o reconhecimento, mas a ação. No caso da compaixão, por exemplo, né, ele define a compaixão como simpática, né, como uma relação simpática. Simpática, portanto, uma semelhança de patos e não de logos, não de razão, de raciocínio, não envolve nenhuma dimensão cognitiva. Eu até sugiro uma distinção conceitual entre empatia e simpatia nesse aspecto, né? Uhum. Não é uma introjeção no patos alheio, mas um compartilhamento, mas tem a ver com dimensão do sentimento. Quando eu estudei magia, né, a magia ela é definida assim, como aquele efeito que pode ser ocorrido sem que haja uma determinação explícita da relação de causalidade. Pode até ser descoberta a relação de causalidade, mas, de todo modo, o que é mágico para a gente? Né? O mágico é aquilo que a gente não compreende. Tem a dimensão mágica, ela evidencia justamente a anterioridade da ação frente à explicação. Né? E, portanto, um forte indício de que a vida pode não ser completamente explicável. E no caso da vinculação dele com a fenomenologia, o caso simpático típico, né? Eu falei de magia, mas o caso simpático típico é o amor, a atração amorosa. Né? Qual é a relação de causalidade envolvida na atração amorosa? Estamos aí para descobrir. Mas a vinculação do Schopenhauer com a fenomenologia também passa pelo Dilthey. Eu acho que ali, não só pela importância que o Dilthey tem no Russell, né? No próprio Russell, mas na fenomenologia. Eu acho isso fascinante. E, assim, queria convidar vocês do grupo aqui para desenvolver essa pesquisa, né, Weber? Porque eu também não conheço ninguém que tenha ousado chegar nisso. Acho que até fora do Brasil tem alguma coisa, assim, que pode ser encontrada,
mas eu não lembro de ter visto nada parecido no Brasil. O mais próximo disso é o que eu estou tentando fazer em relação à hermenêutica, mas ainda assim acho que ainda é marginal, digamos assim, no cerne da questão, né? Tô passeando, assim, dando as voltas aí num problemão que pode ser mais explorado, com certeza. Fica aí o convite para vocês. Um projeto interessante seria ficar como a noção de Einfühlung, de empatia, é no Husserl, na fenomenologia, depois o Michel Henry, por meio da incorporação da filosofia do Schopenhauer, uma espécie de horizonte primeiro e último da ética fenomenológica, daqueles fenomenólogos que se propuseram a pensar uma ética não pautada em princípios formalistas, né? Kantianos, por exemplo, Max Scheler também. Então, esse é um outro horizonte completamente aberto o vínculo com Schopenhauer, pelo menos histórico, mas também conceitual, é primitivo, né? Enfim, diga lá, Guilherme. Consegue me ouvir? Sim. Sim. Bom, Luan, primeiro agradecer pela sua fala, muito interessante. Eu não sou estudioso de Schopenhauer, sou um entusiasta mesmo, curioso. Na verdade, eu tenho uma observação e uma questão. Estava reparando durante as exposições dos slides e as citações, como é engraçado que Schopenhauer ele escreve em primeira pessoa, né? É bem curioso, ele abre o mundo já induzido que a obra inteira é dele, né? É uma coisa que parte dele, né? E isso é bem curioso, tanto para pensar o seu modo de pensar, a filosofia, mas também o quanto isso contribui para a própria subjetividade, né? E essa é a primeira observação. A segunda é uma questão que eu achei muito interessante, Luan, essa questão de que você está chamando a atenção para um certo paradoxo. E isso fritou um pouco minha cabeça. Fiquei pensando bastante nisso, que dá a entender que, ora, uma categoria, que seria a categoria da vontade, e a outra seria as categorias das representações. Né? E esse totalmente um e totalmente outro se conflita, né? Entra em contradição, podemos assim dizer. E aí eu acabei chegando umas anotações aqui para perguntar se você já deu uma certa atenção a essa conjunção do E, do próprio título da obra, né? Se essa conjunção do E, né, que liga essas duas categorias, elas são categorias que semanticamente ou hermeneuticamente, ela corrobora com o seu projeto, né, de pensar uma chave de leitura hermenêutica da sua pesquisa, dos seus trabalhos. Porque, ora, essa conjunção ela pode ser pensada no sentido adicional e, ora, também no sentido de consequência. E eu acho que pensar o E como uma conjunção de consequência é muito engraçado, porque a consequência que vem depois são as representações, né? O mundo como vontade e como representação, né? Como uma consequência. E porque oposição não é, né? O E como uma conjunção de oposição não corrobora, assim, pelo que se entende do título, né? E, dito isso, se a arte, como você colocou, ou a metonímia da arte, ou a metáfora da arte, ela se alia, ou se ela dá para ser anexada nessa conjunção do E como uma forma uma forma solúvel desse paradoxo, né? Ou, melhor, né, perguntar se a forma como você está lidando com a arte, se a arte aqui ela é um aspecto de solubilidade desse problema, de resolução para esse paradoxo. Era essa a questão. Valeu. Obrigado, Guilherme. Toca, acho que no cerne, assim, do que eu queria problematizar mesmo, e, portanto, uma pergunta bem hermenêutica. Acho que queria te agradecer por isso, porque é nesse tipo de trato, né, com a linguagem que a gente, às vezes, encontra perspectivas de compreensão sobre aporias, né, sobre problemas que são colocados.
No caso do paradoxo da filosofia, eu quis defender que a gente tem que adotar uma interpretação sobre o como, né, o Alles, tal qual aquela que o Heidegger sugere lá no 33 do Ser e Tempo, para entender que o mundo como vontade e representação não é um mundo como vontade metade da pizza e o mundo como representação a outra metade da pizza, né? Porque seria um dualismo. E a gente não só... Quer dizer, tá, houve quem defendeu o dualismo em Schopenhauer, né? Mas, assim, o próprio Schopenhauer, não, de maneira nenhuma, quer ser confundido com um dualista. Mas, então, como que resolve isso? Ou a gente fala de um monismo stricto sensu, e eu mesmo defendi isso, tá? Então, tô aqui me colocando também em questão, né? Eu defendi o monismo plotiniano, do tipo plotiniano, para entender essa metafísica da vontade. Só que um monismo plotiniano é um monismo dinâmico. Então, esses dois aspectos do mundo, eles interagem, né? Lá nas Enéadas, com todas as imagens. Aliás, Plotino usa muitas imagens, eu acho que me interessou muito, e foi o tema do trabalho que eu apresentei aqui pela primeira vez. Mas, olha, monismo, né? Então, mesmo assim, a gente ainda está preso àquela estrutura clássica de metafísica, dogmática, e, portanto, em certo sentido, superada pela filosofia contemporânea, num certo sentido, pelo menos, né? Vai lá, aí a gente aceita e tende a concordar com as críticas tanto do Nietzsche quanto do Heidegger. Por outro lado, portanto, metafísica doente, né? Falar nos termos do Heidegger. Por outro lado, aí você chama atenção para o E. Então, eu acho que uma primeira coisa que a gente poderia conversar é o seguinte: a tradução do Jair Barbosa, que é a tradução que eu utilizo, tá? Para estudar o mundo, que traduz Die Welt als Will und Vorstellung por o mundo como vontade, como representação. Tem uma inovação ali, e a inovação é a inserção de mais duplicar o como, né, antes de representação. Quando literalmente a gente teria de ler o mundo como vontade e representação. Qual é a escolha? Por que Jair faz isso? Porque Jair insere uma palavra no título de uma obra consagrada da história da filosofia. Porque ele entende que na língua alemã, no modo como está apresentado o título, aquele alles, o como, ele tem efeito sobre os dois termos seguintes. Então, é um como em relação à vontade e um como em relação à representação. É quase como se a gente dissesse, é uma propriedade que vale para as duas, sabe? É uma relação, né? Um símbolo de relação que se aplica aos dois termos. Na lógica, né? A gente consegue traduzir logicamente, inclusive, o título. Mas, olha, então eu entendo assim, e porque eu entendo assim, eu estou entendendo que o mundo tem dois aspectos, duas perspectivas. Então, eu assumo a ideia assim que a gente tem duas perspectivas do mundo. O mundo é o mesmo, mas a gente pode observar ele como vontade, a gente pode observar ele como representação. Aí, bom, por isso que eu falei de Platão, né? Talvez Platão também seja isso, mas tudo bem, vamos voltar para o Schopenhauer. Mas aí, a gente não tem uma relação de consequência aí, né? Se a gente fica com essa leitura, a gente não tem uma relação de consequência, a gente tem sim uma relação de oposição, e eu diria uma oposição radical, sabe? Não tem como a gente observar o mundo como representação e do mesmo modo, sob o mesmo aspecto, no mesmo tempo, observar ele como vontade. A gente estaria impossibilitado disso porque a gente adota uma perspectiva que é excludente. No entanto, a gente é livre ou filosoficamente livre, para enxergar o mundo da outra perspectiva, igualmente excludente do mundo como representação, como vontade, né? Só que enquanto vemos o mundo como vontade, não conseguimos ver o mundo como representação. Isso, sabe aquelas imagens da Gestalt, que geram aquelas ambiguidades, o pato lebre,
Felipe Durante, que é o nosso amigo aqui, né, que gosta, adora essa imagem. Ela é assim, se você vê o pato como pato, você não vê o pato como lebre. Não tem como ver a imagem como pato e como lebre ao mesmo tempo. Você até pode passar a ver a imagem como lebre, mas enquanto vê como lebre, o pato desapareceu. Em algum momento a gente se habitua mais a ver uma imagem que outra, a gente nunca mais consegue ver a imagem de um jeito diferente, né? Mas então, eu penso, isso é um bom exemplo, né, Weber, para isso que eu estou dizendo, porque o que mudou? Mudou ali a referência? Mudou ali o objeto? Não, o mundo é o mesmo, a imagem é a mesma. Mudou meus olhos? Mudou a minha estrutura cognitiva? Também não, né? A minha estrutura cognitiva permanece a mesma. Mudou alguma coisa ali que a gente chama de interpretação. Só que, então, essa mudança de interpretação, ela elimina o dualismo, elimina a ambiguidade ao mesmo tempo, né? Então, a ambiguidade é resolvida porque muda a perspectiva. Naquele momento que a gente vê o pato, ele é pato mesmo. Eu acho que assim funciona. Então, outra coisa, quer dizer, aí talvez a imagem não ajude muito, mas haveria, na perspectiva interpretativa, então, hermenêutica desse título, uma interdependência, vontade e representação, sabe? Para ver o mundo como vontade, eu preciso ver também como representação e vice-versa, eu preciso passar por isso. Então, sabe, eu preciso passar pelo caminho da representação para conseguir ver ele como vontade e vice-versa. Então tem ali uma certa dependência relacional e aí o Weber está ali pensando, tá, intencional, fala, Luan, fala que é intencional. Talvez intencional, né, se a gente quiser usar um termo da fenomenologia, entre uma perspectiva e outra, de modo que separar essas duas perspectivas seria romper o laço de intencionalidade. E se a gente rompe o laço de intencionalidade, a gente não tem mundo, não é isso que os fenomenólogos diriam? A gente perdeu o mundo. Eu acho que isso funciona para o Schopenhauer, sabe? Acho que isso funciona para o Schopenhauer. Separar essas duas dimensões, abordar analiticamente e de modo separado e absoluto, aí isso é perder o mundo. Isso é perder o mundo, isso é perder a filosofia. Daí o problema com o absoluto também. O que é o absoluto? Se não isso, né? Rompimento com a intencionalidade. Pelo mesmo modo como o Schopenhauer entende. Não sei se a gente poderia falar isso do Hegel. Não mesmo. Eu acho que o Hegel se escaparia disso, mas enfim. Mas aí a gente perde, então, essa relação entre uma dimensão e outra. Me provoco com a tua questão, né? Eu acho que se eu explorei tanto essa partícula do como, acho que também valeria explorar um pouco a partícula do und, qual o sentido desse und, se é realmente opositório, ou se tem uma implicação de consequência. Fico um pouco só receoso com o termo consequência, porque consequência, né, no contexto da filosofia do Schopenhauer, é uma relação de causalidade, aliás, de raciocínio, que tem a ver com uma das figuras do princípio de razão, e, portanto, que é o princípio de razão do conhecer, justamente, né? Aquele que coloca o fundamento como antecedente e o fundamento e consequência como consequente, né? Está na raiz aí do raciocínio também filosófico. O Grund, né? O fundamento que antecede a consequência. Então, aí eu fico um pouco receoso, justamente porque daí eu digamos assim, estaria aplicando uma relação de conhecimento limitada para uma dimensão fora do princípio de razão aqui, né? Ou fora da linguagem racional, que é a dimensão que o Schopenhauer quer superar. Agora, se a gente poderia também troca consequência por outra, né, acho instigante, assim, acho que eu vou refletir um pouco mais sobre isso, porque uma mera conjunção eu acho que também não resolve o problema, né, entender isso como uma mera conjunção não resolve, e ela gera ambiguidade, ela dualiza, na verdade, né, essa conjunção que dualiza, então acho importantíssimo mesmo. Veja, o que eu acho legal da hermenêutica é isso, sabe, Guilherme, é o fato de que a gente se perde mesmo. Se for escrever um texto, um trabalho, assim, muitas páginas só refletindo sobre coisas como uma conjunção, um tipo da obra. Né? Acho que não é irrelevante. Né? Se a gente faz isso usando a linguagem, não é irrelevante. Então, eu te agradeço. Vou pensar mais, tá?
se eu conseguir chegar numa outra reflexão, eu vou te escrever. Mais alguém? Mais alguma questão? Se não, podemos nos encaminhar aqui para os finalmente, então. Enfim, Luan, muito obrigado pela generosidade em conceder essas 2 horas, hoje e mais o tempo de preparação, é sempre isso, né? Agradeço muito a generosidade de dedicar o seu tempo ao nosso grupo. Agradeço também pelos planos de pesquisa e de estudos que se abrem sempre com as suas apresentações. Certamente sempre tem alguém que fará uso delas. Eu estou estudando determinados temas, problemas da fenomenologia, e estou meio que no caminho, no beco fundo do problema da empatia, né? E no Husserl é o conceito para resolver aquele que, segundo o Husserl, é o único problema que a fenomenologia tem que dar conta, que é o problema do solipsismo. Então, e por isso também eu volto um pouco ao Schopenhauer. Então, a tua apresentação também faz pensar alguns problemas que sempre são bons revisitar. E obrigado também a quem esteve aqui conosco. A gravação, então, vai ficar disponível a partir da próxima semana no site, no YouTube, na página do YouTube do nosso núcleo. E na próxima semana teremos a apresentação com o professor Claudinei Aparecido de Freitas da Silva. O Claudinei é professor da UniOeste, fará uma apresentação sobre o tema do logos do mundo estético em Merleau-Ponty. Então, apareçam, convidem pessoas, e muito obrigado. Enfim, Luan, se quiser dizer algo para concluir, finalizar. Muito obrigado. Muito obrigado, Weber, pelo convite, ao grupo também pelo convite. Espero voltar mais vezes, porque é sempre muito instigante estar aqui com vocês, né? Espero que a gente também possa promover também uma interlocução aqui com o grupo da UFSC, que eu estou chegando agora, né? O grupo já era coordenado pelo professor Vilmar Debona, mas a gente sempre vai ter muito interesse em promover essa interlocução e intercâmbio, né, de ideias e de trabalhos. Estou muito curioso com a tua pesquisa, Weber. Me lembrei do livro do Max Scheler, que eu tive a oportunidade de estudar, e ali ele menciona, né, uma das noções de empatia que ele menciona é essa que a gente poderia encontrar em Schopenhauer. Isso seria um trabalho muito interessante para a gente fazer conjuntamente, esse tema no Schopenhauer, Max Scheler, Edith Stein, mesmo no Husserl, depois a própria fenomenologia francesa, Michel Henry, que conta uma compreensão supostamente intelectualista de empatia, justamente aciona a filosofia do Nietzsche, do Schopenhauer, quer dizer, tem todo um pano de fundo na tradição fenomenológica que associa Schopenhauer e o problema da compaixão com a noção fenomenológica de empatia. Ou seja, a gente poderia pensar, vamos conversar sobre isso futuramente. Vamos sim, quem sabe... projeto. Quem sabe a gente escreve alguma coisa juntos, a gente troca... Ó, tá vendo? É assim que funciona, gente. Chego aqui e, de repente, já tem um caminho de pesquisa novo. Acho muito legal. Quem sabe a gente continua essa troca por e-mail mesmo, mas eu tenho muito interesse nisso, velho. Mas, gente, então, obrigado. Obrigado mesmo, tá? Pela presença de vocês. Valeu, muito obrigado. Bom final de semana, já que hoje já é quinta, né? E nos vemos na próxima semana, então. Abração. Vou concluir aqui a gravação.